Bom, galera, boa noite. Tô aqui com uma pessoa especial, retomando as atividades aí que a gente tem da LexB e com chave de ouro, até antes de começar a conversa, esse papo legal que a gente vai ter hoje. Queria só pontuar que hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E eu não estou, assim, não estaria mais feliz com uma pessoa que nem a Mônica aqui, mega representante, super inteligente, super querida. Então, assim, embora esse vídeo vai ser disponibilizado um pouquinho mais pra frente, tô super feliz nessa data. É importante de estar com uma guria muito massa aqui para representar muito bem esse dia super importante pra gente. Então, vou dar as boas-vindas para você, Mônica. É um super prazer estar aqui. A coincidência que caiu justamente no dia de hoje, né? Então, enfim, pelo significado e por tudo, fico muito feliz de estar aqui, estar com você também, uma mulher incrível que tenho o maior prazer. Enfim, já trabalhamos junto e tudo, e o maior prazer de estar aqui. Boa, boa. Bom, vamos lá então. A Mônica, de novo, para quem não conhece ou não ouviu ainda, não viu o nosso episódio passado também, a ideia é compartilhar um pouquinho, né, de conhecimento sobre essas pessoas queridas que trabalham com, né, tecnologia e pesquisa. Então, a Mônica é nossa segunda convidada aqui, mas a primeira do ano de 2022, que vai compartilhar um pouquinho desse processo para desmistificar, né? Então, a ideia é que a turma do direito aqui possa aprender um pouquinho mais e se inspirar. Acho que esse é o caminho. Então, vamos tentar absorver aí todo o conhecimento que a Mônica vai passar pra gente de uma maneira leve e suave. E a galera certamente vai se encantar aí pela temática que você vai mostrar pra gente, Mônica. Fica super à vontade. Obrigada, Lê. Vou aqui compartilhar a tela e, e pôr para o modo de apresentação. Aqui. Deixa eu pôr. Pronto, aqui, certinho. Então, começando. Fiquei super feliz com o convite, como já conversei aqui, como já falei. E o que a proposta um pouco é falar a partir de um caso, né, que a gente conversou, que eu já fiz essa análise antes, está no meu site, uma análise do acervo de obras do Tate. Eu fiz uma análise sobre gênero enfim, gênero e arte, e trazer um pouco como que foi essa análise, esse processo, com R, né, o software de análise a linguagem que eu utilizo. Mas antes, enfim, conversar um pouco sobre uma trajetória, né, porque, enfim, eu fiz administração pública, então eu sou de humanas, e essa ida, né, para, enfim, programação, análise quantitativa, qualitativa, foi um processo, e trazer um pouco sobre como foi tudo isso. Então, sobre essa minha trajetória, eu sou atualmente mestranda em Administração Pública e Governo pela GV, e hoje eu trabalho como pesquisadora no SED, da GV também, que é o Centro de Direitos Humanos e Empresas. Dialoga bastante com a questão do direito, foi onde conheci Leilane, que estava junto comigo por uns meses lá, e foi muito legal esse processo todo, é um processo muito legal que tem lá, em que basicamente eu estou na parte de dados, ajudando tanto com limpeza de dados de jurisprudência, enfim, entre outras análises documentais, usando, por exemplo, inteligência artificial para fazer uma análise lexical dos termos, dos processos, das ementas, dos acórdãos. Então, a gente tem utilizado bastante no centro análise de dados quantitativos, qualitativos, com R e outras linguagens também no dia a dia. Então, tem bastante esse link. Mas, que nem eu como falei, enfim, foi uma coisa que veio para mim, a linguagem R, também a parte quantitativa, em 2016, acho que foi isso, que eu tive uma grande sorte do meu primeiro estágio, eu trabalhei no laboratório de inovação, e lá eles me ensinaram, os programadores, um pouco da lógica de programação, tinha umas aulinhas assim no meu primeiro estágio, era bem legal. E aí eu tive a sorte de novo que no meu segundo estágio teve um curso, eles ofereceram para quem quisesse fazer de R. E aí eu fiz esse curso por 6 meses, enfim. E depois disso foi bem introdutório e a partir disso, enfim, eu comecei a pegar vários livros, tem alguns livros que depois eu indico aqui, acho que na próxima slide já, que ajudam nesse processo
curva de aprendizado. Então, eu acredito que o R você tem uma curva rápida, assim, você vai pegando esses livros, tem muito conteúdo, é uma comunidade muito grande, então tem bastante coisa sendo feita. E acho que é um pouco trazer isso, assim, eu vim muito da área de humanas, para vocês terem uma noção, não tinha nenhuma proximidade com programação, nenhuma proximidade com análise quantitativa, assim, eu era muito ruim em estatística, na graduação, e foi um processo que me apaixonei pela linguagem, e a partir disso eu comecei a, enfim, me interessar por esses outros temas e aprender, enfim, conversar com outras pessoas, com a comunidade. Então, é um fluxo, e até hoje eu estou nesse processo de aprender, né? Então, por isso eu falo que eu estou em Pô, constante formação em ciência de dados. tô até te cortando aqui, mas é só pra dizer, tipo, é legal você compartilhar isso pra trazer pra galera que, assim, todo mundo pode, né? Não, assim, não desmerecendo o teu percurso, né, que é fantástico, mas super legal isso, você reforçar esse ponto, né, que você começou do zero e que, meu, acho que esse é o caminho que todo mundo vai percorrer, né? Então, legal você reforçar isso, porque eu acho que é isso, todo mundo começa sem saber e depois vai, e hoje é a Mônica conhecida, mais conhecida como Rainha do R, então é isso. Fico feliz. Mas exatamente, todo mundo pode. E é justamente nesse processo, assim, que eu sou muito o R é muito meu xodó, né? Então eu faço muito propaganda pro R. Eu sei que tem pessoas que gostam de Python e outras coisas, mas enfim. É uma linguagem que você. Acho que a linguagem que você tem que escolher é que mais facilita seu dia a dia, seu trabalho, que você seja fácil para você. Eu acho que é isso. Então, independente da linguagem. Então, um pouco isso. Eu sou super apaixonada por essa linguagem e esses dias, inclusive, eu tenho um workshop sobre introdução ao R no Open Data Day. Nossa. Então, essa ideia mesmo de propagar, assim, sabe? De cada vez mais pessoas estarem interessadas e estarem programando, porque eu realmente acho que faz muita diferença você saber não só fazer uma análise, assim, com programação, mas a lógica em si faz diferença quando você entende melhor algumas coisas do mundo, da lógica, como funciona, por exemplo, seu celular, algoritmos, entre outras Uhum, coisas. uhum. Massa. Aqui tem um livro que eu recomendo muito, que é esse R for Data Science. Eu acho que se você usar a tradução do Google, ou deve ter pessoas que traduziram já em português, é, mas em inglês também, ele é bem fácil de entender e é muito bom para quem está aprendendo, para quem quer começar, ou para quem quer aprofundar realmente. É maravilhoso, é um livro guia, então eles têm vários exercícios, é gratuito, se você procurar na internet você acha. E esse aqui do lado, Texas Data, para quem é do direito, eu acho muito legal dar uma olhadinha. Foi junto com o. Eu fiz junto com o meu professor. Opa, eu fui organizar. Desculpa. Eu ajudei a organizar esse livro. É um livro do Davi Moreira, um professor da Universidade Federal de Pernambuco. E ele me convidou para ajudar a organizar. Eu ajudei a escrever alguns capítulos. E é bem bom porque ele traz essa ideia assim de análise automatizada de conteúdo com muito texto. Então, para o direito, eu acho que é bem legal e muito útil. Super pertinente, boa. Então, agora indo para a parte prática da análise, né, que eu comentei que ia trazer dessa análise do Tate. Existe, antes de começar tudo, existe esse negócio chamado Tidy Tuesday, que é como se fosse um desafio da comunidade de R, mas na verdade é para quem gosta de visualização de dados de forma geral, que é um projeto contínuo que terça-feira, toda Boa. terça-feira, disponibiliza uma base de dados numa plataforma que chama GitHub, e eles disponibilizam dados, eles disponibilizam algumas propostas de análise, e é um desafio para você treinar visualização de dados em linguagem de programação, tanto faz se for R, Python, ou às vezes até dashboards para você treinar. É um para você treinar a visualização de forma geral. Nossa. E é muito legal para quem está programando, começando, porque você vai se inspirando no código de outras pessoas. As pessoas disponibilizam o código delas na rede. Basicamente, é só você colocar uma hashtag ali, Tidy Tuesday, e você vai achar vários exemplos no Twitter de pessoas que toda semana divulgam a visualização delas. Legal. E aí, aqui é um exemplo de algumas visualizações que eu achei, essas semanas que fizeram, que eu achei que ficou muito legal. Então, tem uma galera que é super inspirada, assim, bem artística, que gosta de fazer umas coisas diferentes. Então, são uns exemplos.
E aí, uma dessas semanas, eles disponibilizaram a base de dados do Museu Tate, né? Que é na verdade, são 4 galerias, é uma organização que é composta por 4 galerias, Aham. e tem uma coleção gigantesca de de 70 mil obras, eu acho. Eles são gigantescos, eles são do Reino Unido, eu ia falar Londres, mas é Reino Unido de forma geral. É um dos maiores acervos de arte moderna do mundo e essa base de dados ela vai só até 2014. Ela foi disponibilizada em 2021, mas o acervo vai até 2014. Tá, massa. E aí, antes de já ir para o Tate, quando eu estava vendo a parte das obras, justamente quando apareceu isso da- das obras, enfim, da base de dados, eu me lembrei quando eu fui numa exposição que teve no MASP, desse grupo chamado Guerrilla Girls. E pensei, cara, eu acho que eu quero muito fazer uma análise nessa linha, porque ia ser muito legal. Sim, simplesmente é uma coisa que eu não vi ainda, para além da guerrilha, com dados. Usando o R, fazendo uma coisa, assim, nada muito complexo de analisar. Uhum. Basicamente, esse grupo, o Guerrilha, ele nasceu em Nova York nos anos 80 e ele tem o intuito de combater o sexismo, o racismo no mundo da arte. Você consegue identificar justamente porque essa máscara de gorila é a marca registrada das artistas. Normalmente, era as artistas mesmo, as próprias artistas, elas colocavam essa máscara e faziam, não, manifestação, mas além disso, eu esqueci como é que chama, quando é uma forma de arte que você faz com o corpo, você se expressa com o corpo, que a Marina Abramovic faz muito. Eu esqueci agora o nome. Esqueci. Mas Boa. depois a gente coloca ali, A arte que gente Marina coloca aí. Abramovic faz. Exato. Mas, enfim, performance, arte Ah, performática, esse é o boa. nome. Arte performática. Boa. Então, elas faziam esses movimentos de arte performática e para além, e justamente para trazer esse debate, né, essa conscientização. Legal. E, e aí, nisso, o que eu achei muito legal, que foi o que me marcou quando eu fui nessa exposição que o MASP trouxe desse grupo, era as mulheres têm que estar nuas para estar dentro do Met Museum, que é um museu lá em Nova York, e aí fala que menos de 5% das artistas da seção de arte moderna eram mulheres, mas 85% dos quadros dessa seção eram de mulheres nuas. Hum. Então, assim, historicamente, né, as mulheres eram as musas, enfim, de artistas homens, sempre tem essa questão cultural e etc. Sim. Mas as mulheres, o espaço das mulheres na arte é muito pequeno. Elas Uhum. fizeram um levantamento, enfim, no Met Museum, foi feito no MASP. Elas percorrem o mundo inteiro justamente porque não é que faltam mulheres artistas, tem muita mulher artista, mas falta espaço. Uhum. Uhum. Boa. Mas antes de fazer essa análise, foi meio assim, eu vi que estava tendo essa base do Tate, aí eu lembrei desse Guerrilla Girls, eu falei, tá, mas dá para fazer análise? Tipo, com a base de dados que eles que tem disponível, eu consigo fazer ou só estou viajando muito? Uhum. E aí, com isso, é um pouco o processo da análise, né? Como que você faz, assim, varia muito, às vezes realmente varia muito, mas no meu caso específico, para esse, foi, enfim, viu que tinha essa base, pensei no que eu gostei, nessa ideia que eu gostaria de olhar, que é gênero, acho que eu quero olhar gênero. Então, a partir disso, eu preciso conhecer a base, ver quais são as variáveis, quais são os tipos dos dados, Uhum. entender de quando até quando os dados vão, o que ela está me trazendo, assim, uma ideia geral da base, formular as perguntas, então, isso é um processo, assim, que eu coloquei no segundo tópico, mas ele vai acontecendo ao longo do processo também, ele vai e volta. Boa. Vocês vão ver nesse processo que eu fiz umas perguntas iniciais, depois eu fiz outras perguntas que foram aparecendo. Uhum. Mas, no geral, tem umas perguntas iniciais para você começar a explorar, para você começar a fazer a pesquisar na sua base, né? A partir disso, você trata os dados, porque, enfim, o que é legal desse Tidy Tuesday é que ele traz os dados organizados, mas não tanto organizados. Então, ajuda você ali a ver como seria um dia a dia de tratar uma base de dados. Uhum. E no final, pensar nas visualizações. Eu Nossa. coloquei esse fluxo, mas ele vai mudando, assim. Às vezes você faz a visualização, você fala, poxa, pensei numa pergunta. E aí você vai na pergunta, trata os dados e faz a visualização. Massa. É um pouco cíclico, assim. Boa. Então, a base de dados em si, esse aqui é uma das galerias do Tate, só para
mostrar, de Contextualizar. arte moderna. Então, o que eles disponibilizaram foram duas bases. A primeira é a base de acervo de obras, que tem 70 mil linhas, e nessa base não tem identificação de gênero, mas tem o nome do artista, o ID do artista. E a Tá. segunda base é a base de artistas, em que tem 3.500 artistas, e lá tem identificação de gênero. Tá. Então, o que eu posso ver? Eu tenho duas bases que se conversam, de certa forma, porque tem duas colunas em comum, o ID Uhum. do artista e o nome. Então, eu posso trabalhar com gênero, porque eu posso juntar essas bases, já que elas têm um identificador comum. Boa. As obras de arte, elas vão de 1800 até 2014. É isso? É. A obra de arte, a aquisição. Aqui. Hum, Aquisição? Agora eu não me lembro. Não, as obras de arte. As obras de arte vão de 1800 até 2014, era isso. tá. Tá. Que é o tempo da base. Sim, é basicamente desde que o Tate começou a existir até Tá. 2014, quando foi, eles pararam. Então, 2014 é tanto o último ano de aquisição quanto de produção de obras. Ah, tá. O último ano que a base estava disponível. Tá. Claro que teve outras obras adquiridas ao longo do tempo, mas a base não foi atualizada. Uhum. Massa. E aí, algumas perguntas iniciais, já, sim, nesse contexto todo de Guerrilla Girls e a base, já trouxe algumas perguntas iniciais, que é, então, quantas são as artistas mulheres em relação ao total de artistas? Então, olhando só para a base de artistas, né? Não estou olhando para a base do acervo ainda. Aí, a segunda pergunta, ela diz em relação ao acervo, que é a outra base, das obras de arte. Boa. Então, do total do acervo, quanto por cento as mulheres representam ali? São Tá. coisas diferentes, né? Boa. A terceira é quando que elas começaram a ser mais adquiridas pelo Tate, as obras das mulheres, né? As artistas mulheres, quando as obras, ficou estranha essa frase, quando as obras começaram a ser adquiridas, Tá. e qual é a relação entre as obras e as mulheres artistas? Então, das obras que tratam de mulheres, quanto por cento mulheres que fizeram essas obras? Tá. A Perfeito. temática é mulher. Tá. Massa. Aí aqui eu trouxe um pouco o tratamento inicial. Isso, ao longo do tempo, eu fui mudando também o tratamento, claro, porque eu fui tendo novas perguntas. Mas de início já o que eu fiz foi juntar as bases, né? Juntar a base de artista com a base do acervo, Uhum. e adicionar o continente do artista. E aqui tem um ponto, porque eu queria ver de onde estavam vindo as obras, né? Qual continente estavam vindo Uhum. as obras. Porque Uhum. tem, apesar de ser do Reino Unido, tem obras de todo lugar do mundo. E aqui tem só um adendo que eu coloquei. Eu sei que não é um continente, mas eu coloquei Eurásia. Por quê? Porque alguns países, eles ficam tanto na Europa quanto na Ásia. Tá. Eles ficam nos dois. Então você não pode colocar só em um continente. Então eu criei uma categoria para identificar os que ficam nos dois. Pois. Legal. Massa. Então a análise em si, né? Depois que fez esse processo de limpar a base, aqui olhando somente para a base dos artistas. Então, aqui eu Tá. não juntei as bases, aqui é só a base dos artistas, que tem 3.500 linhas. Tá. As mulheres dessa base total representam só 14,75%. E os homens, 81,96%. Então, os homens são a maioria dos artistas no Tate, né? Tá. Aí, a partir disso, então, na coleção, quantas são as mulheres? Aí, para essa daqui, eu já fiz a junção das bases. Eu já tive que juntar as duas bases para saber das obras de quais eram feitas por mulheres, né? E aí cai muito. Das 70 mil obras, 3% só são de mulheres. Então, o Tate tem aproximadamente, assim, 3 mil obras de artistas mulheres. Elas representam menos que 5% do total da coleção. Isso em 2014, tá, gente? Já teve uma mudança ali ao longo dos anos nesse museu, desde 2014 para frente, porque eles perceberam o quão errado era isso, né? O trabalho da Mônica que incentivou essa, né? Que incentivou a galera, ó, vocês estão tudo, não tá dando certo, vamos incentivar a mulherada aí. Nada. E aí aqui tem algumas das obras dos homens, né? Os mais
que tem o tema de mulher de alguma forma. Então, a gente consegue ver um pouco como elas, a representação, né? Uhum. Enfim, claro que é daquela época e tudo, mas você vê que tem, enfim, né? O cabelo, a forma de se portar, como elas estão postas. Isso cria um certo imaginário do que é o feminino, Uhum. representado por homens. Então, é interessante de ver quais obras que estão ali, né? Legal. E aí, uma coisa que você tem que parar para pensar também quando você está vendo os dados de forma geral, será que algum desses artistas ele é muito presente na coleção em relação aos outros? Porque isso pode explicar se tem alguns artistas que são muito, sim, eles estão, sei lá, mais de 60% da base, a gente talvez tenha que tirar para ver realmente a proporção real de quantas mulheres estão ali. Perfeito. Aí, para fazer isso, eu tentei identificar quais eram os 10 artistas mais presentes na coleção, que é esse gráfico aqui. E aí, a partir disso, eu fiz um outro gráfico, que é esse daqui. Eles estão sobrepostos, mas é esse aqui, que é para identificar outros artistas. E esse, que é o que está mais presente, se chama Turner. Então, o Boa. Turner ele representa mais de 60%, mais de 50% das obras do Tate. Do acervo, né? Porque no acervo é obra, escritura, tem várias coisas ali. Mas ele é muito presente. O 50% é muito representativo se comparado com o número dos outros, né? É muita coisa. Exato. Metade do acervo do Tate todo é desse cara. Então, Cara, assim, muita coisa. nossa, E aqui são uma das obras dele, só para trazer legal. as obras de forma geral. Tem muita escritura, enfim, tem muita poesia. Eu não achei muita obra de mulheres, eu até procurei, mas eu não achei tanto. Acho que é o que mais se aproxima também de uma camponesa, enfim, para Tá. pensar como ele representava, né? Interessante ver. Uhum. Mas é mais o mar, enfim, essas coisas. Natureza. É. E a partir disso sem o Turner, quanto por cento as mulheres representam? E ainda assim, elas são menos que 10% no acervo todo. Tirando o cara, que é mais 60%, ainda assim as mulheres representam pouquíssimo, Perfeito. infelizmente. Boa. E aí, enfim, será que está tendo algum movimento de mudança do museu ao longo dos anos? Para que, enfim, a gente precisa ver isso tendo um recorte olhando só para a brasa de mulheres, né? Então, para fazer esse gráfico aqui, ao longo dos anos, da aquisição de obras, então não é quando a obra foi feita, é quando o Tate adquiriu a obra, Tá. Boa. para entender como que foi esse processo de aquisição de obras de mulheres, né? Então a gente Uhum. consegue ver que a partir dos anos 70, obras feitas por mulheres, elas começaram a ser mais adquiridas, anos 90 também, 2005, 2010. Foi a partir daqui que começou a ter um movimento do Tate pela aquisição de obras de mulheres. Até então, realmente, desde 1800, pouquíssimo em relação ao total. 1800 quase nada, o que é realmente uma época complicada lá, né? Mas, enfim, só para explicar um pouco a escolha do gráfico aqui, como eu queria fazer de uma forma, enfim, porque eu escolhi cada um desses anos e aí depois eu resolvi juntar Hum. para uma escolha mais visual, assim. Então, sinceramente, não teve um critério, tipo, vai ser isso. Foi, eu pensei, fui fazendo anos 20, 30, 40, nanã, e depois para fazer aqui, eu acabei juntando de uma forma que fosse como se fosse de 4, 5 anos, acho que é isso, né? 5 Ah, é. anos, mais ou menos, para conseguir fazer as caixinhas de 3 e 4. Que eu queria que tivesse essa ordem, assim, né? Entendi. E eu também tentei me inspirar numa artista mulher que é a Yayoi Kusama, que ela faz muitas obras com bolinhas. Enfim, Hum. é o motivo dela, assim, de fazer as obras. E eu tentei me inspirar um pouco na visualização dela para trazer um pouco também para a visualização dos dados em si. Foi milimetricamente calculado, então, Mônica. Foi Legal. calculada, assim, a visualização. Porque, assim, para fazer esse daqui, na verdade, eu não cheguei e já pensei em fazer isso. Eu fiz uma análise num gráfico de barras, para ver ao longo dos anos como estava. Ok. E aí, depois desse gráfico de barras, eu pensei, tá, mas como eu posso fazer para isso ficar bonito e Hum. visual? Que as pessoas olhem e Tá. já batem o olho e já consiga ver quando começou a ter mais aquisição. Assim, aqui é claro que eu poderia também, para ter ficado melhor, adicionado talvez a porcentagem ou o número bruto de obras, né?
Porque Uhum. aqui, batendo o olho, a gente consegue ver, nos 70, 2005 e 90, ok. Mas eu não sei no quantitativo quanto é isso. Perfeito. E para fazer isso aqui, eu tive que filtrar a base de acervo para que tivesse só obras de mulheres. Tá. Tirar os homens. Uhum. Traje. Show. Aqui são algumas das obras das mulheres do Tate. É interessante que ao longo do tempo, por exemplo, se você entra no site, aqui tem um link que ele te leva para uma página que é a Woman Empower. Então, eles têm uma página dedicada a isso agora, tem uma outra visão, é bem interessante. Tá. E eu peguei algumas obras das mulheres, enfim, do período que a gente está analisando para ver quando elas foram elas foram adicionadas ao acervo, né, 2008, 96, 2009. Enfim, a gente consegue ver tipo, como as mulheres representam a si mesmas, né? Então, por Uhum. exemplo, esse quadro aqui foi super importante para o movimento sufragista, o super, enfim, depois, se vocês clicarem aqui, vai para um vídeo que vai explicar essa obra, é muito legal. Legal. E também a própria questão, por exemplo, isso que seria a boneca e as roupas da boneca. Então, é interessante essa questão finalmente a mulher se representando e como ela está se representando, né? Legal. Aí aqui que eu tinha comentado da Eurásia, Boa. mas basicamente era para ver das obras adquiridas, o ano de aquisição e tentar ver de quais lugares estavam vindo mais, né? Então, no final é mais Europa, Eurásia, Ásia e América do Norte. Uhum. Tá vindo mais as obras, enfim, de forma geral. Acabou ficando meio ruim a visualização, porque em algum momento a Europa, que foi em, acho que 1990, acho que é isso, Tá. por aí. Teve um boom de aquisição, né? Mais de 300 obras foram adquiridas de mulheres europeias nessa aqui. Então, por isso que se tirasse isso aqui, eu acho que ficaria um zoom um pouco melhor. Porque pelo que parece aqui, é sempre um pouquinho todo ano, às vezes acaba sendo mais de 50, normalmente fica por aqui, né? Provavelmente, entre 0 e. Isso aqui é 30. Não, fica entre 0 e 50 aqui, né? Ele Um fica. pouco menos de 50. Ficou, inclusive, tudo muito próximo do zero ali, né, Mônica? Assim, isso quer dizer É, assim, mas eu acho que isso é comparado, até só, até já atrapalhando você mesmo. Isso comparado. Aqui você usou a comparação já com os homens, assim, da aquisição para plotar esse gráfico ou não? não, esse é só das mulheres, é porque ficou Só das. próximo ao zero, porque deve ter sido, por exemplo, uma obra ou duas obras. Ok. E aqui para, tipo, de 0 a 200, ou mais, 0 a 300, né, seria se fosse para cá, ele não mostrou, por exemplo, se for, deveria ter feito um 0, 10, 50, e aí teria ficado na faixa entre 0 e 10. Entendi. Tá. Massa. E aí, nisso, a pergunta, né, já estava trazendo um pouco, sobre as obras feitas, as obras que trazem a representação de mulheres, elas são feitas por quem? São feitas, a grande maioria são feitas por homens, enfim, né? E tem vários estudos que fazem uma análise, enfim, da arte, a representação das mulheres na arte, e publicidade, entre outras coisas, que faz com que essa representação de arte, feita principalmente por artistas homens brancos, cria o imaginário do que é ser mulher, da feminilidade, enfim, não vem de nós mulheres, mas vem muitas vezes de homens, Uhum. que acaba, de certa forma, reforçando estereótipos e papéis de gênero, né? Sim. E para conseguir fazer essa identificação, aí foi feito de duas formas. Uma primeira é como se fosse uma abordagem top-down e a segunda bottom-up. Então, para explicar um pouco, Boa. a top-down foi assim: eu pensei em que palavras poderiam estar associadas a mulheres. Então, veio da minha cabeça. Sim, Tá. uma top-down foi eu, pesquisadora, sem olhar para baixo, já falei que eu queria fazer análise. Aí a outra abordagem que é bottom-up é a partir dos dados, o que que eles estão me trazendo sobre como eles falam sobre mulheres, quais são os principais termos que estão associados a mulheres. Então, um pouco isso. O top-down é que eu estou colocando o que eu acho que é, e o bottom-up é que eu estou olhando para a base, eu estou pegando o que a base está me trazendo e filtrando as palavras.
Legal. para fazer essa filtragem lexical, né? Então, para fazer isso, eu peguei os títulos das obras, e Tá. tentei identificar qual que é a frequência das palavras e como elas estão conectadas. Isso daqui, eu não vou entrar muito em detalhe, mas é só explicar que são formas de você ver isso. Esse DFM é como se fosse uma matriz de termos, e ele vai falar como os termos estão aparecendo, e o FCM é como elas estão conectadas. Então, você consegue ver a conexão. Então, por exemplo, sei lá, Elizabeth está muito conectado com mulher, ou muito conectado, por exemplo, com a palavra campo, vamos supor. Tipo, São só resumindo, metodologias de pesquisa com busca lexical, é isso, Mônica? isso, Boa. isso. São formas de você fazer análise no R, tudo isso é no R, Tá, para você conseguir encontrar essas palavras. E nuvem de palavra também, para você ver as principais palavras que estão aparecendo. tá. E a partir disso, o que vai aparecer, o que apareceu, eu fiz uma leitura da base, e aí eu fui vendo dos principais termos que estavam ali, eu fiz seleção dos principais termos relacionados às mulheres. Então, algumas se confirmaram do que eu estava esperando, né? Que apareceu, por exemplo, madame, mulher, mulher e mulheres, né? Que Uhum, escreve diferente. Umas que eu não esperava, por exemplo, apareceu dancer, senhora em italiano, dona, então muitas coisas em italiano. Então, provavelmente as artistas europeias eram da Itália, né? uhum. Boa. Maiden, que é tipo, bem assim britânico, dama. Então, e alguns nomes muito comuns. Então, Aridiane e Elizabeth foram nomes de mulheres que apareceram muito. Uhum. Então, com isso, eu peguei essas palavras e resolvi fazer essa filtragem de obras que falam sobre mulheres. Como foi essa análise que eu estou fazendo é meio exploratório, não é uma coisa com rigor acadêmico, algumas palavras talvez tenham nomes de mulheres que eu não coloquei aqui. Então, Uhum. talvez tenha fugido uma coisa ou outra. Mas, de forma geral, ele representa bem a base que trata o nome das mulheres, porque eu peguei as principais palavras que estavam associadas. Então, quando você vê a nuvem de palavras e essa frequência de termos, eu peguei termos que pareciam muitas obras. Assim, mais de 1.000 obras tem o termo Elizabeth, por exemplo. Então, de certa forma, está bem representado em relação ao acervo total. Uhum. Boa. E aí, com isso, eu fiz essa análise de, tá bom, essas aqui são obras que tratam sobre mulheres. A partir da coluna que fala de gênero, das obras que têm uma representação de mulher, quem pintou essas obras? E 92% foram homens e 6% foram mulheres, e, enfim, não identificados 1,5%. Já esperava isso, né? Porque nos outros dados as mulheres são menos de 10% do acervo. Então, também historicamente, por mulheres terem sido muito pintadas por homens, criando esse estereótipo e essa ideia de imaginário da mulher, já esperava, mas é interessante de ver de toda forma que é só 6%, né? É. De forma geral. Então, é isso dessa análise. Se vocês tiverem perguntas, pode mandar para o meu Gmail. Tem meu LinkedIn e meu site. Às vezes eu não atualizo ele, vai dar um ano, mas eu vou atualizar ele hoje. Não, mas é sucesso, gente. Tem muita coisa boa, só para avisar. Então, assim, por favor, entre em contato, vai lá, procura, tipo, adiciona a Mônica lá no LinkedIn e dá uma olhada, porque é muito legal. A Mônica é super generosa, então ela compartilha muito conhecimento lá e na vida, assim, enfim. Então, é um ótimo lugar para aprender quem tá querendo começar com R. A Mônica coloca o passo a passo, tem muitas dicas interessantes por E, lá. e também, se quiser me escrever no LinkedIn, e-mail, pedindo algumas dicas em relação a isso, super à vontade. Eu já tenho uma lista pré-pronta de por onde começar, que eu disponibilizo, assim, sem problema. Boa. Mônica, olha lá, em aquele momento, hein? Fazer umas perguntinhas, mas nada demais, porque acho que você, primeiro, parabéns, porque você foi super, de novo, gentil em compartilhar esse processo. De novo, acho que a ideia é a gente falar aqui, né? Estimular a galera por temáticas que eles gostam. Porque eu acho que pesquisa é isso, né? Às vezes a gente vai se desafiar com temas que nos interessam. Então, pô, você, né, apaixonada por arte, por, né, essa visualização, acho que, cara, você falou, viu uma oportunidade legal de aperfeiçoar as técnicas, né, enfim, metodologias ali do R com uma coisa que você curte.
Então, pô, da hora. Então, isso já é legal pra galera do direito, né? Assim, a gente tá focando aqui pra galera do direito e outras pessoas, né, de outras áreas, mas pra ver que, meu, começa por uma coisa que você gosta que o negócio vai, né? Então, acho que foi super legal você trazer esse caso, né? Super legal, porque Uhum. mostra essa importância da gente começar por temas que, né, a gente tem afinidade, que, né, faz o olhinho brilhar. Curiosidade, né? Acho que Exato. curiosidade te motiva muito, assim, de N assuntos, né? Por exemplo, essa curiosidade, falar, poxa, quantas será que deve ser as obras de mulheres nesse acervo, dado uma experiência passada com algo que eu tenho interesse? Então, essa curiosidade te leva a querer explorar, fazer mais, entender para tudo, a visualização, análise de dados. Boa. E pode te ajudar a dar insights, né? Acho que essa experiência prática, tipo, o que você falou, né? Com as perguntas que elas não são prontas e acabadas, você vai indo e voltando. Acho que tua experiência, teu repertório vai te ajudando a pensar, a formular, enfim. Acho que tem muita coisa legal quando a gente se encanta pela temática. Eu vou voltar Uhum. algumas, assim, algumas perguntas de novo. É coisa batida, mas é que eu acho importante. Então, você já Aham. passou por algumas coisas, então não custa nada aqui. Me fala que eu volto pro slide, qualquer coisa também. Não, beleza, beleza. Então, eu vou É. voltar assim lá no começo, só porque, assim, eu acho que tem uma coisa que eu acho super importante. Você reforçou lá no começo, exatamente. Acho que a tua trajetória é fantástica, né? É o que você falou com muita generosidade, tipo, cara, assim, tenho pezinho em humanas e aí fui cair num lugar ali de paraquedas não, né? Milimetricamente calculado no meu primeiro estágio e teve pessoas, assim, generosas ali que me ensinaram algumas coisas. Então, assim, eu queria que você compartilhasse mais um pouquinho, assim, nesse sentido de, pô, pensa numa galera que, assim, tá meio que nessa que, assim, pensando nesse teu movimento mesmo, o que essas pessoas podem fazer para começar a entender um pouco mais? Você acha que um estágio faz toda a diferença? Ou cursos? Que você acha que foi, né, de diferencial, assim, na tua trajetória para você se encantar pelos dados, assim, né? Me conta um pouquinho mais, assim, você já trouxe um pouco, mas só pra gente pensar como que essa galera pode escutar o que você tá falando e seguir dicas e caminhos aí que você acabou falando. Claro. Olha, eu acho que foi assim, o que me encantou, já gostava de tecnologia, né? E aí entrar nesse primeiro estágio com tecnologia, eu já achei super interessante. E eu vi as pessoas programando, então eu fiquei interessada. Falei, isso é interessante. Mas como eu ainda não estava programando, não foi uma coisa que de cara já me brilhou o olho, assim. Me brilhou muito quando foi isso. Foi o curso que eu tive de R, que eu comecei a fazer, por exemplo, minha primeira visualização. Quando eu fiz, na primeira aula, eu fiz minha primeira visualização, eu falei, nossa, isso é muito legal. Porque eu posso fazer várias coisas diferentes, assim, analisar. Mostraram também que, isso eu acho legal falar, tem uma infinidade de dados abertos. Tem muitos dados abertos. Claro que tem mais dados para serem abertos, precisa. Falta muita transparência ainda. Mas tem muita coisa legal que dá para você explorar, sabe? Tem os dados do TSE, de candidaturas e eleitorado, enfim, tem dados em relação a oceanos, por exemplo, que eu não sabia, eu fiquei sabendo esses dias, você consegue saber dados da biodiversidade costeira do Brasil, eu nem sabia que isso existia, Olha, fiquei descobrindo olha esses que dias. massa. Então tem muita coisa legal para as pessoas verem disponíveis, abertos para o mundo, assim, em inglês, português e tudo. É, e eu acho que algo que foi muito importante, assim, nesse processo, eu fui muito sortuda de pessoas serem extremamente generosas e por isso eu tento compartilhar, porque a gente só cresce compartilhando e fazendo outras pessoas crescerem juntos, né? Que foi isso, de as pessoas irem me ensinando, só que o bom também é que eu trabalhava e conseguia aplicar o que eu ia aprendendo. Uhum. Então, também teve a curiosidade de fazer na minha casa, às vezes, sei lá, eu quero saber sobre o Tate, vamos supor. Isso foi uma coisa que eu resolvi fazer de curiosa. Mas o que me ajudou muito nesse processo foi isso. O estágio, no caso, está associado, conseguir associar o estágio ao meu dia a dia com os dados em R. Então, eu acho que essa questão de você conseguir, não necessariamente no seu dia a dia, mas pelo menos uma vez por semana, tá ligado com algo. Primeiro, que você tenha interesse, que você tenha curiosidade e que você consiga aplicar e você veja uma utilidade para aquilo, né?
Então, seja um estágio, seja um trabalho voluntário, tem vários voluntariados que, enfim, você consegue fazer e as pessoas te ensinam nesse processo. Eu acho que é um diferencial, assim, que te engaja, sabe? Você fica engajado em aprender e aplicar. Legal. Show. Show. Vamos lá, aguenta firme. Tem mais, tem mais, tem mais. Não, um que eu acho legal aqui, que você inclusive falou, e eu acho que esse é um processo que as pessoas precisam entender, né? Você menciona assim, olha, esse aqui é a organização que a gente faz quando a gente trabalha com dados, mais ou menos, né? Análise naquele slidezinho que você colocou as etapas, acho que umas 4 etapas. Só que assim, nunca é tipo a ferro e fogo, né? Vai e volta, é uma loucura doida. Nunca. Então, assim, nesta loucura doida que eu ia, né, perguntar assim pra você, é um pouquinho as perguntas, né? Que eu acho legal, assim, a gente. Como é que foi esse processo de chegar nas perguntas e ir, voltar e como é que você começou? Então, só para dar um Legal. contexto maior pra galera, para assim, pô, pra galera ficar assim, é normal ir voltar e Normal. voltar. Tipo, acho que é mais isso, pra tranquilizar a galera, Mônica. Não, perfeito. Estou voltando aqui para as perguntas aqui, as 4 perguntas. Como Nossa. foi? Aqui são as 4 perguntas que eu até fui respondendo ao longo do processo, mas não cheguei com as 4 perguntas, eu cheguei com uma, na verdade 2. A primeira foi quantas são as mulheres dentro do total de artistas e quanto que elas representam no acervo? Foi isso, eu cheguei com essas 2 perguntas e, tipo, de realmente pensando assim, poxa, nesse acervo que tem 70 mil obras, será que as mulheres estão representadas de alguma forma? Na verdade, essa foi a pergunta inicial, e aí eu quebrei nessas 2 perguntas, foi meio isso. Tá. Aí, a partir disso, quando eu fui fazendo a análise, né, que aí foi surgindo outras questões, assim, foi de, tipo, depois de responder essas duas, aí que eu acabei pensando e falei, mas será que tem algum artista que ele é mais representado? Vamos tirar ele. Aí depois de pensar nisso, veio a outra pergunta mas será que o museu está fazendo algum movimento para mudar, para conseguir adquirir mais obras de mulheres? Porque assim, eu sei que o Tate é um museu de arte moderna, né? Então você vai supor que por ser arte moderna, arte contemporânea também, vai ter um movimento de mudança, né? Não sei, pelo menos é o que eu espero no mundo da arte. Legal. E aí foi pensar, aí depois pensei em fazer aquele outra análise. Então, eu acho que partiu desse, vamos dizer, esse incômodo, essa curiosidade de querer saber uma questão de como as mulheres são representadas. E aí, fazendo as análises, eu fui pensando em outras coisas que eu queria que fossem respondidas, e aí eu fui fazendo os gráficos. Então, aqui são as 4 perguntas, mas não foi de tudo de uma vez. Por exemplo, a última foi a última coisa que eu perguntei na minha cabeça, assim, que depois de fazer tudo, falei, tá, mas eu tô falando sempre da representação das mulheres por homens. Então, quanto por cento realmente as mulheres, os homens estão fazendo obras representando mulheres? Sim. Então foi meio esse o processo. Boa, boa. Acho que de novo, acho que é bom porque assim, pesquisa é assim mesmo, né? Então a gente vai, cara, dá trabalho, vai, volta e a gente se surpreende. Acho que esse é o massa, assim. E tudo bem a É, gente não saber tudo desde o começo. Acho que o legal é ir descobrindo e entendendo. Então acho que pra galera e acho que bem também fácil. nisso, Lê, do que você está Fala. falando de ir vendo e entendendo, nesse caso não rolou, mas sempre rola de você fazer várias análises, várias visualizações, e depois você não vai ficar com tudo aquilo, porque nem tudo é relevante, sabe? Uhum. Você vai ter feito um monte de análise e no final 2 vão ser muito importantes, as outras ajudaram você a chegar nessas 2, mas elas não vão entrar na pesquisa final, porque elas não dizem tanta coisa assim, mas foi importante para esse processo de construção. Massa. Massa, massa, massa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aguenta firme aí, Mônica. Tem mais, tem mais, tem mais. Tô firme. Um ponto aqui que eu achei interessante, acho que você traz um pouco no final da explicação, e aí, de novo, me corrija aí se eu tiver errado. Então vamos lá, porque acho que esse é o momento. Eu acho, fiquei pensando aqui quando eu li, né? E aí, só, gente, olhei antes, né, pra me preparar, né? Porque todo esse conhecimento aqui da Mônica, né? Eu tinha que me preparar pra essa moça, né? Essa mulher incrível. Então assim, eu li antes, né, gente? Pra gente combinar aqui e conseguir fazer perguntas pertinentes, né? Mas eu fiquei pensando, né? Como é que você escolheu como categorizar mulher?
Porque Hum, isso é um ponto, né, assim, sabe? complicado também, né? Como é que... Porque no final você fala, né, que procurou ali justamente pelas palavras, né? Então, mulher, mas, de novo, como é que a gente categoriza a mulher dentro de um contexto, e é até legal você trazer, porque, assim, o que é mulher para, né, para um homem, né, branco, classe Aham. média? O que é mulher para uma mulher, né, enfim, negra, lésbica? Então, assim, como é que você categorizou isso para fazer essa pesquisa? Assim, e você levou isso, ou Ah, levou isso em consideração, não levou? E, enfim, tudo bem, porque eu fiquei meio pirando, aham. assim, Não, mas pensando achei nisso. ótima. É, achei ótima essa pergunta e, sinceramente, não. Assim, de primeiro, eu, mais ou menos, né? Não vou falar, não, não depende. A parte de mulher para saber se o artista era homem ou mulher, eu peguei a própria coluna do Tate, eu não fiz para saber, né? Se é um artista homem ou um artista mulher, eu peguei a coluna já pronta. Tá. Então eu não vi nome nem nada, eu já peguei o que eles colocaram ali, e eu não sei se eles colocaram por autoidentificação da pessoa ou se era, vamos dizer, o documento, né? Ok. Que às vezes o documento não representa muito como a pessoa realmente se identifica. Perfeito. Mas, enfim, eu peguei essa base. E aí, em relação às palavras, eu tentei pensar da forma mais genérica possível, mais ampla possível. Então, pegando palavras assim realmente muito amplas, tipo ela, mulher, garota, ou palavras muito genéricas que eu sabia que ia trazer bastante coisa. E Tá. aí, olhando o bottom-up, que trouxeram outras palavras que eu não tinha pensado, que, por exemplo, Vênus, dona, madama, maiden, Uhum. palavras que eu não tinha nem imaginado e que de certa forma, estão relacionadas com mulheres, né? Então, Elizabeth, a Aridiane também, depois eu fui ver, e elas estavam, era o nome junto com algumas relações na parte da conexão dessas palavras, elas estavam conectadas com termos relacionados a mulheres. Entendi. Então, com isso, eu fui fazendo essa seleção, essa categorização do que eram obras representadas por mulheres. Quer dizer, Tá. obras que a obra representava uma mulher. Era isso. Tá. Tá. Porque, ó, emendando até um ponto que eu fiquei pensando, porque, de novo, acho que então a escolha da pesquisa foi mais pela categorização, usando as palavras, então. Isso. Porque depois eu fiquei pensando também, né? Primeiro, né, que eu perguntei, né? Mulher, né? E aí depois eu fiquei pensando, como é que será que eles categorizavam? No sentido de, você acha que tem uma obra que tem três mulheres, aí tem uma obra que tem duas mulheres e um homem. Isso entra na categorização? É, Ou tem um homem com traços femininos. Será que isso entra na categorização mulher? E eu fiquei pensando, eu fiquei com nessa pira. Mas eu acho que você não chegou a entrar nisso, e aí, por isso que eu até tô tirando o seu da reta aqui, né, Mônica? Mas legal, porque é interessante a gente pensar nisso também, né? Como é que sim. esse processo que eles categorizaram, porque é isso que você tá falando, você fez pela frequência das palavras e, e com base no que eles categorizaram, né? Isso, no título. E aí se a gente pensar nisso, nessa, eu acho que eu tô viajando bastante, mas pensar nisso, poxa, o que será que eles levaram em consideração para considerar um quadro que tem mulheres e um quadro que não tem mulheres? Ou tem, né, meio, enfim, fiquei aqui meio divagando aqui. Não, mas eu achei ótimo, porque eu acho que isso me fez até refletir um pouco no meu processo da filtragem, assim, porque quando eu pego o título das obras, e se no título das obras tem alguma palavra relacionada à mulher, assim, então provavelmente o motivo principal da obra era representar uma mulher. Então acho que Tá. foi um pouco essa minha ideia de pegar as palavras, em que o motivo da obra representasse, então, por exemplo, é, no impressionismo tinha muitas coisas relacionadas a bailarinas e dançarinas, né? Com Ok. muitas obras relacionadas a isso. Então, meio nessa linha, vendo que tem muitas obras do Tate dessa época, então vi Uhum. dancer, bailarina, para trazer esses termos, né? Entendi. Em que o motivo principal é a representação da mulher ali. Então, Tá. por exemplo, se fosse uma obra em que o motivo principal não fosse representar uma mulher, vamos supor que nem você falou, é um homem e tem duas mulheres no fundo. Então, tem uma representação de mulher, mas às vezes o título não tem nada a ver, Entendi. não, e não contém a palavra mulher. Então, Entendi. eu não peguei essa análise.
Então, Tá. agora pensando, eu acho que é isso. Porque as palavras, elas estão referentes aos títulos, e o título, normalmente, é quando o motivo principal da obra é mulher. Não, massa. Legal. Legal, Seria porque. muito legal Não. fazer. Oi, desculpa, desculpa, Não, desculpa. imagina, eu falei, ia ser muito legal se fosse com reconhecimento de imagem, né? Que aí ele ia pegando todas as obras e ia tipo, tem uma mulher aqui na grande, maior, que eles conseguem ver melhor o motivo, porque às vezes vão ter quadros que vai ter representação de. Vai estar representando uma mulher, mas às vezes o título não tem nada a ver. Uhum. Sei lá, passarinho, umas coisas assim, sabe? E tem, sei lá, mulheres olhando passarinhos, né? Tipo, alguma coisa É, assim. Não, exato. mas é muito legal isso que você tá falando, porque, de novo, são escolhas metodológicas, né? E aí Isso. é isso que a gente vai. Eu acho que legal você trazer, tipo, o que você fez pra gente pensar que, pô, olha o tanto de formas diferentes que tem pra gente fazer análises de, tipo, o mesmo objeto, né? Então, É é verdade. legal, assim, ver esse contraponto, assim, que você trouxe. Enfim, legal. Gostei, gostei. Mais algumas aqui, segura, segura, segura. Um ponto que eu achei interessante e que eu acho que não é trivial. De novo, né? Eu tava aqui lendo, olhando os slides, né? Falei, meu, vou fazer umas perguntas boas pra Mônica achar que eu sou inteligente e tal. Eu achei interessante você trazer o Turner, né? Pra pegar o artista, porque. E aí eu queria muito que você explicasse por que que você trouxe? Porque eu achei interessante, quando eu olhei, eu falei, eu entendi. Porque se for, tipo, um que representa um monte de, tipo, que assim, um que tem uma representação masculina, né, que é homem. Mas se eu tenho várias outras mulheres, fica uma informação diferente do que você Exato. trouxe. Então, eu queria que você trouxesse esse contraponto de justamente trazer o Turner e fazer essa, tipo, dos 10 artistas mais presentes na coleção, tipo, explicando pra galera por quê. Porque eu acho que esse ponto não é trivial pra quem tá começando, tipo, a trabalhar com dados. Pra mim é uma sacada genial de tentar mostrar que não tem enviesamento pelo teu lado como pesquisadora, tipo, né, para mostrar que as mulheres ainda estão numa É. porcentagem menor. Então eu queria que você, assim, só tocasse nesse ponto, por favor. É, então, do Turner foi um pouco nesse processo, assim, de depois de perceber que as mulheres, elas eram só 3%, e homens 95%, fiquei, tá, mas vem um pouco desse pensamento, um pouco da estatística de ver, será que tem outliers? Ou seja, será que tem homens que estão muito mais representados, eles são um ponto fora da curva, e aí eles estão mexendo nos meus dados de forma geral? Então, será que as mulheres têm uma representação um pouquinho maior e tem um homem, ou dois, ou três, ou quatro, não sei, que estão, assim, muito representados na base? E vamos supor, se eu tirar eles, as mulheres vão ficar com 30%, 40% ou até 50% da base. Então, foi um pouco esse processo de pensar em que podem ter pontos fora da curva, e aí, nesse caso, o ponto fora da curva era o Turner, que ele representa mais de 60% do acervo, né? Uhum. Então, acho que foi um pouco esse processo de, quando vê os dados e você está vendo uma coisa específica, no caso, eu estou vendo gênero, né? Gênero dos artistas, então, dos artistas, será que alguém é fora da curva que está fazendo com que seja muito mais representado homens do que mulheres? Ou não, ou realmente é assim? E aí, tirando o ponto fora da curva, você vê que tem uma mudança, então, de 3% vai para 9%, mas ainda assim é 9%, né? Menos de 10% do total. Então, acho que Uhum. foi um pouco isso. Massa. Não, perfeito. Adorei, porque eu falei, cara, quando eu olhei, eu falei, meu, acho que a Mônica tem que explicar e trazer isso, porque não é trivial. E eu achei legal você querer deixar isso explícito, né? Pô, reforçando o teu ponto. E uma curiosidade aqui, e eu achei interessante, assim, naquele slide que você mostra os anos, né, das Hum, aquisições, você mencionou, e aí, né, putz, a partir da década de 70 a gente vê um boom, que começa a ter mais aquisições. E aí uma pergunta, você chegou a tentar identificar algum fenômeno histórico que poderia representar isso? Eu falei assim, cara, eu fiquei assim, coçando para perguntar alguma coisa que justifique esse boom. Você chegou, assim, enfim, a ter algumas ideias, enfim, fiquei pensando, sei lá, movimentos feministas, não sei, é, fiquei aqui pensando. eu não cheguei a ver, mas eu tenho algumas ideias. Opa!
Não, é justamente os movimentos feministas de civil rights, né, de é, direitos sociais. Isso. É isso, né? Isso, Tradução. isso. Tá. É, eu acredito que foi bem nessa época, né, desses movimentos, assim, anos 70, 80, 70 que começou a ter mais isso. Por exemplo, apesar do Guerrilla Girls ter ficado mais forte, tipo, ter aparecido nos anos 80, antes disso já tinha uma movimentação, né, na Uhum. Europa, Estados Unidos também. Então, eu acho, do que eu lembro de história, foi isso, mas eu não sei se tá 100% certo. Não, maravilha, era só para porque é muito curioso o 70, né? E aí você fala, Anos meu, 70. exato. E aí falei assim, será que chegou a dar uma olhadinha para ver se tinha algum. E eu também não fiz lição de casa 100%, então eu deveria ter ido atrás, né, para olhar. Mas eu falava, bom, será que a Mônica tipo, ficou curiosa e viu se tinha alguma coisa, né? Eu não Mas, vi, não vi. mas eu achei massa, até você explicar, né, a escolha da visualização. Porque é Hum, isso, a gente consegue, né, da forma que você colocou, né, né, os pontinhos de, acho que é gráfico de dispersão, é isso? Eu tô falando é, errado. Isso. não, tá certo. Opa! É Boa. isso. Ele ajuda a gente a, tipo, bater o olho e, meu, sucesso, que é diferente do que você falou, né? Gráfico de barras, assim. Às vezes ele é, né, tão quadrado, tão monótono que a gente, tipo, É. não dá tanto. Mas, pô, a gente bate o olho e fala, pô, 70 tá, assim, tá rendendo alguma coisa ali. Tipo, rolou uma diferença. Então, legal. E uma coisa que eu não falei também, que eu esqueci de falar, é que cada uma dessas bolinhas brancas é um gráfico, né? Só que aí o que eu fiz foi Hum, juntar todos para fazer uma imagem só de visualização. Então é como se cada um fosse, eu tivesse feito um gráfico para cada um, e aí eu juntei tá. tudo. Mas dá para fazer isso no R automaticamente. Eu fiz tudo no R e aí ele gerou essa imagem. Pô. Ah, então foi mais fácil. Não foi, tipo, um por um, É. você arrastando, Não, tipo, não, 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 não. tranquiliza a Ele galera. foi de Foi uma vez. no R é rapidinho no sucesso. Exato. Tem pacote para tudo. Foi assim. Boa, boa, boa. Não, minha última pergunta, na verdade, era com relação à busca lexical, mas eu acho que você já, tipo, você acabou explorando bem. Eu ia perguntar, né, tipo, os critérios. Você foi super, assim, super detalhista do que você acabou explicando, e aí eu acho que tá tudo certo. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder, Mônica, sobre enfim, essa pesquisa, esse trabalho maravilhoso que você fez? Hum, Ou algum comentário, enfim, alguma coisa, algum. Eu acho que o único comentário é depois, quem tiver interesse por obras, enfim, pelo Tate de forma geral, é bem interessante que depois, acho que foi 2014, enfim, eu não sei exatamente quando, mas eles começaram aqui, tem esse link Women Empower, que é muito legal, que eles têm um movimento realmente para mais aquisições de obras de mulheres e mais exposição também, expor mais mulheres. Então, deu para perceber que rolou esse movimento ao longo dos anos, assim, desde 2014 para cá. Infelizmente não está documentado, né? Então não tem como a gente olhar isso nos dados, mas pelo menos de forma de publicar, né, de divulgar, parece que é algo mais presente para eles, assim. Então, acho que é meu último comentário. Depois dei uma explorada em mais mulheres na arte e mais outros espaços. Boa. Mônica, então eu, assim, encerro com chave de ouro aqui, agradecendo de novo a gentileza, a delicadeza de fazer esses slides tão lindos, o esforço ali de novo, compartilhar. é, eu não fa- eu falei, estava no começo, eu falei um monte de coisa, mas eu quero reforçar agora. Eu admiro muito a tua trajetória, que você reforça muito essa ideia de compartilhar. Então, de novo, por isso que eu falei, ó, sigam a Mônica, as dicas, porque entrem no site que tá feito com muito amor e carinho, porque eu acho que é isso. A ideia da gente compartilhar com as pessoas que todo mundo pode fazer parte, você estimulando, pô, mulheres para fazer, plotar gráficos, participar da construção. Meu, a gente precisa de mais dados, a gente precisa visualizar melhor e ver essas diferenças, porque às vezes a gente acha e não sabe. E aí, quando a gente tem dados para mostrar pra gente, é outra coisa, né? A gente consegue argumentar melhor né, fazer tantas, né, mudanças aí. Então, assim, obrigada pela generosidade de sempre e muito sucesso nessa trajetória, inspirando as pessoas e tirando o melhor de todo mundo sempre por onde você passa. Mônica, obrigada. Obrigada, não, obrigada demais, Lê. É, admiração extremamente mútua.
E só muito feliz de estar aqui podendo compartilhar com vocês.